repetir para mim? Ou ler ali o tópico 3? Resultado da obediência dos filhos aos pais. Mas eu quero falar aqui a todo o auditório que José, por exemplo, foi um exemplo de filho obediente. José foi um homem que teve um crescimento extraordinário, né? Ainda muito novo, obedecia ao seu pai, ia para onde era necessário, vigiava seus irmãos. Ele era um informante, né? No nosso linguajar de hoje, podemos falar que ele era o dedo duro dos seus irmãos. E isso fez com que os seus irmãos o odiassem, tivesse com ele atravessado a garganta. Então o que aconteceu? Eles começaram a invejar José. Porém, a Bíblia diz que o seu pai muito o amava e lhe deu uma túnica de presente. Quem usava a túnica naquela época era normalmente os príncipes, né? Os reis. Quando ele recebeu aquela túnica, seus irmãos pensaram: está vendo? Esse aí é o peixinho do meu pai, né? Ele ama ele, né? Ele nos trata diferente. E começaram então a aumentar essa perseguição. E um dia eles resolvem matar um animal e sujar as vestes de José, o sangue daquele animal, e mandaram para o seu pai, dizendo que ele havia sido estraçalhado por um animal que estava no deserto. E aí o que acontece? Seu pai imaginava que José havia morrido. Seus irmãos o que fazem? Pegam José e vendem, né, pelos homens que eram mercadantes ali do deserto. E José vai parar lá no Egito. E aí José foi vendido para o Egito. Foi vendido 2 vezes, né? O pessoal ganhou dinheiro em cima de José. Chegando ali, ele foi vendido para a casa de Potifar, que era o comandante da guarda ali de Faraó. Irmãos, aonde foi que José foi parar? Ele era o que comandava a casa, não é, do comandante do Egito, de Faraó. E ali ele estava zelando de todos os seus bens. Mas infelizmente a mulher, né, aquela mulher que havia perdido ou nunca teve temor de Deus, ela colocou os seus olhos em José para tentar levá-lo a uma prática pecaminosa, né, que dentro do nosso conceito seria uma fornicação, né? E então o que faz José? Ele foge, deixando suas vestimentas nas mãos daquela mulher que o calunia, dizendo ter sido ele o causador daquela situação e procurado a mulher do seu superior. Então José foi parar aonde? Na cadeia, na prisão. E ali a Bíblia diz que o comandante do cárcere entrega todos os prisioneiros aos cuidados de José. Novamente José se destaca. E a Bíblia diz que ali 2 homens que haviam sido presos, um era o copeiro do rei e o outro era o padeiro. Eles foram presos por insubmissão. E ambos contaram sonhos que haviam tido para José, não é? E do jeito que eles contaram, José interpretou, e do jeito que José interpretou, aconteceu. Eles sonharam, o padeiro sonhou que os pássaros, as aves, vinham e comiam alguma coisa em cima do cesto que estava na sua cabeça. Esse era o padeiro. E o outro sonhava também, não é, que exprimia as uvas ali no copo e entregava na mão do rei. E esse era o copeiro. Eles contaram o sonho para José e José disse: ao padeiro, você vai ser enforcado em uma árvore, você vai ser amarrado e enforcado em uma árvore. Ao copeiro falou assim: olha, você vai voltar ao seu ofício. Quando José terminou de interpretar esse sonho, ele disse ao copeiro: lembra-te de mim quando você tomar posse da sua bênção, né? E ali naquele momento ambos saíram da presença um do outro, e assim aconteceu. O padeiro foi enforcado e o copeiro voltou ao ofício do rei. Um dia o rei teve um sonho, que haviam 7 vacas gordas
né, bonitas e 7 vacas magras posterior. Depois ele teve um outro sonho, com 7 espigas bem granadas e depois 7 espigas bem raquíticas. Então chamou-se os intérpretes, os adivinhos, os homens sábios do reino. Ninguém soube dar interpretação. Aí o copeiro lembrou que ele teve alguém que adivinhou, ou então interpretou seus sonhos, melhor dizendo. E o rei fala: então traga ele à minha presença. E José interpreta o sonho do rei e diz para ele: arrume alguém inteligente, capaz, para que venha administrar o teu reino. Ele quase falou, não alguém como eu, né? Mas ele era ético, ele não falou assim. E aí o próprio rei, o próprio faraó falou: ninguém há mais sábio do que tu, você será a pessoa ideal. Então, irmãos, Deus pega José e coloca ele numa posição de honra, né? Ele se tornou o segundo rei, só respeitava o trono de Faraó. Ele era o homem da confiança da nação. E assim aconteceu. Aquele sonho significava que haveria 7 anos de fartura, no qual haveriam de se concentrar em um celeiro a máxima quantidade de gêneros alimentícios possível. Então assim foi feito. E depois desses 7 anos de fartura veio 7 anos de fome. E um dia as pessoas que moravam em outras terras vieram buscar alimento ali no Egito. E o que acontece? Eu pulei essa parte, mas quando José estava ainda na casa de seu pai, ele havia tido alguns sonhos. O primeiro é que os molhos dos seus irmãos inclinavam diante dele. Depois ele teve um outro sonho, que o sol e a lua também se inclinavam a ele. E o seu pai disse, Jacó disse a ele: mas você está querendo dizer que eu e a sua mãe também vamos inclinar diante de ti? E a Bíblia diz que Jacó guardava isso no seu coração. Então, quando José estava no Egito e assumiu o trono, irmãos, assumiu aquele vice-governador ali do Egito, na hora da fome, das dificuldades, seus irmãos aproximou, foi até a nação egípcia para buscar mantimentos. E ali eles conheceram José. Eu vou resumir porque o tempo não vai dar para detalhar muito. E ali naquele momento, quando seus irmãos se inclinam diante dele, eu tenho comigo que José lembrou dos seus sonhos. Ele lembrou que o Senhor que disse: honra o teu pai e tua mãe, para que sejam prolongados teus dias na terra, com honra e com muito louvor. Eu acho que José lembrou deste momento. E eu tenho certeza comigo que ele, no seu coração, ele estava realizado, porque ele estava vendo o cumprimento das promessas de Deus na sua vida. Depois José se revela aos seus irmãos. Seus irmãos pensaram: agora nós vamos morrer. José vai nos matar porque nós o perseguimos, vendemos José para o Egito e ele sofreu muito, agora ele vai nos matar. Ele disse: não precisam preocupar, porque isto foi providência de Deus. Deus me mandou para cá para poder salvar esta nação, para poder abraçar o povo e dar realmente condições de vida para essa nação tão carente. Então, amados irmãos, este é o filho que soube honrar os seus pais. José é um exemplo de criança, de adolescente, de jovens e exemplo de adulto que soube, em primeiro lugar, honrar a palavra de Deus em seu coração. Nós temos aqui também que um filho obediente aos seus pais não cai nas ciladas. Vamos ler Gênesis 39, versos 11 e 12. Então, irmãos, isso aqui é um cumprimento daquilo que realmente Deus havia revelado a José. E assim ele interpretou aqueles sonhos e Deus o exaltou de forma tremenda, porque ele sabia
cumprir, ou seja, sabia obedecer os mandamentos de Deus. Vamos para o ponto de número 4. O que diz aí, amados? Número 1, um filho sábio alegra o seu. Você pode ler Provérbios 10 e 1. O filho sábio faz o quê? Alegra o seu pai. Irmãos, olha do seu lado aí. Se tiver alguém cochilando, fala assim: ó, Deus está falando conosco. Dá uma olhada aí, irmão. Dá uma olhada aí, olha aí. Mas não é para beliscar, não. É só para acordar, né? Fala para a pessoa: cuidado, se você cochilar, você vai cair da cadeira. Mas essa aqui tem umas beiradas, não deixa cair, né? Provérbios 10, 1 fala o quê, irmãos? Que o filho sábio alegra quem? Uai, e a mãe? E a mãe? O filho sábio não alegra a mãe, não? Irmãos, vocês já pensaram o quanto que um pai luta pela realização dos seus filhos? Mas vamos ver o que fala sobre a mãe depois. Número 2, o que fala aí? Não vamos, irmãos? Primeiro fala que o filho sábio alegra o seu pai. E aqui diz também que o filho sábio ouve a correção do pai. Tenta obedecer. Tenta cumprir aquilo que o pai está ensinando. Como está a sua obediência como filho? Está honrando o seu pai? Está honrando a sua mãe? Vamos mais para frente. Número 3, o que diz aí? Para alguns filhos, seus pais são glórias. Você já percebeu que na Bíblia fala que os filhos são herança do Senhor? Então os filhos são herança, irmãos, que Deus nos deu. É um presente de Deus para nós. Então nós, como pais, nós temos que zelar desta herança. Agora, os filhos devem sempre ter o seu pai como coroamento. É a glória, né? Deus está honrando cada pai com seu filho e cada filho com seu pai. Número 4, o que diz aí? Vamos ler Provérbios 19, 26. Provérbios 19 e o versículo 26. Então, irmãos, quando a gente deixa de honrar o pai ou a mãe, a gente está desonrando aquelas pessoas que Deus colocou em nossa vida. Hoje nós temos aí, irmãos, nós temos uma fase dos filhos, que é uma fase melindrosa. Quando criança, alguém me dizia, quando nós tínhamos nossas filhas ainda criança, eles falavam assim: olha, aproveita que é a melhor fase. E a gente faltava arrancar o cabelo da cabeça, né, Elisvaldo? Criança muito pequenininha e tal, mas esquenta a cabeça da gente. Alguém falar que é a melhor fase, eu penso: meu Deus, o que está vindo por aí? É a melhor fase por quê? É a fase que você tem domínio, se leva para onde você quiser. Vamos ali, não vamos, faz isso, não faz. Você tem um controle quase total, né? Agora vocês imaginam, falta arrancar o cabelo das nossas cabeças, né? Dá muito trabalho, é difícil controlar, mas verdadeiramente é a melhor fase. Quando a criança atinge aí, irmãos, a adolescência, chegando aí nos seus 12 anos, aí começa, irmãos, chegar, né, os bilhetinhos. Começa a chegar os bilhetinhos. Oi, gatinha, né? De repente você vai lá na roupinha da sua filha, nos objetos escolares, está lá pronto, irmão. Aí a cabeça já começa a girar mais do que antes. Meu Deus, a gente já assusta. Meu Deus, minha filha ainda é criancinha, mas na cabecinha dela, irmão, ela já está mocinha já. Nossa, agora eu estou com 12 anos. Aí já começa a querer voar. Então, crianças que viraram adolescentes,
não esqueçam que você continua na tutela de seu pai e de sua mãe. Não é? Quando é a melhor fase de você chupar uma manga? Quando ela está verde? Tem gente que adora uma manga verde, né? Mas não sabe o mal que faz. Mas o sabor dela é quando ela está madura. Então a criança, o adolescente começam a praticar coisas antes da hora. É como alguém que está comendo uma manga verde, uma goiaba verde. Quem come goiaba verde depois sabe o apuro que passa, né, irmãos? Na hora de se aliviar. A Bíblia chama esse momento de aliviar. A gente passa dificuldades. Então assim é o adolescente que começa a buscar práticas antes da hora. Então espere o momento, não namore antes de tempo. Eu conheci um adolescente que tinha 17 anos. Que isso, adolescente, 17 anos? Sim, ele vai deixar de ser adolescente quando ele completar 18, aí é jovem, aí é adulto. Mas até os 18 ainda não manda no nariz, não. Agora, quantos que completam 18 anos, irmãos, e aí quer pegar voo de verdade? Aí pronto, aí anda de nariz empinado, já acha que manda no nariz, né? É adulto para determinadas situações da vida, mas o fato de ter completado 18 anos não lhe dá direito de passar por cima dos seus pais. Você não tem esse direito. Então seja obediente ao seu pai, à sua mãe, apesar da sua idade adulta. Irmãos, isso é com quase todos os jovens. Completou 18 anos, agora eu posso. Me dá o cartão de crédito, me dá o carro aí. Já chega falando assim, velho, me dá aí o cartão de crédito. Irmão, um dia uma das minhas meninas começou a me chamar, foi na brincadeira. Eu já levei a mão no cinto. Na brincadeira, mas eu também levei a mão no cinto, você respeita. Irmãos, a fase abençoada na vida de um jovem é quando eles estão debaixo da formação dos seus pais. Eu saí de casa, eu tinha 17 anos, mas naquela época a idade adulta era após 21. Então eu fiquei dependendo dos meus pais até 21 anos. Irmão, mas que loucura que eu tinha para completar 21 anos. Quando eu completei 21 anos, aí pronto, aí andava de nariz empinado mesmo, né? Meu pai ia falar, minha mãe, então eu não queria obedecer. Mas irmãos, eu estava fora da casa dos meus pais num período, morei em Goiânia uns tempos sozinho, então eu quebrei muita cabeça, né? Foi nessa fase que eu aprendi a lavar roupa, cozinhar, passar. Eu ralei feio. E quando eu voltei para a casa dos meus pais, eu voltei murchinho, né? Sabendo o valor que tem um pai. Vocês ouviram eu contar aqui um dia a respeito de um filho que era desse jeito, desobediente, cabeça dura, nariz empinado, e um dia cansou de tanto seus pais ficar pegando no seu pé, faz isso, faz aquilo, vamos para a igreja, você precisa servir a Deus, é errado o que você está fazendo. E aquele jovem cansou, faz, cansei de você, estou indo embora. E a mãe pega uma Bíblia e enfia dentro da sua mala. Quando ele estava viajando, dentro do ônibus teve lá um furto, né? Então pararam o ônibus numa determinada barreira, os policiais entraram, procura ali, procura acolá, chegou naquele jovem, falou assim, abre a sua mala. E ele falou, mas moço, o que eu fiz e tal? Abre a mala. E ele abriu. Quando eles abriram, futricando lá, eles viram a Bíblia. Alguém falou assim, não, pode deixar isso aí, se é crente não faz nada com ninguém não. Aquele jovem na primeira cidade pegou o ônibus de volta aos seus pais e abraçou seus pais chorando, falou, pai, mãe, eu quero aceitar esse Jesus que vocês servem. Então eis a questão, irmãos, obedecer é só bênção que vem para a nossa casa, para a nossa vida. Vamos para o número 4. Quem maltrata a sua mãe? Nós já falamos esse, né? Então vamos para o 5. Vamos ler Provérbios 27. Irmãos, quem é um bom filho está plantando a boa semente. Quem é um mau filho está plantando a má semente. Então, irmãos, não sei hoje a idade que você está com ela. Se você mesmo sendo adulto tem um pai, ainda tem uma mãe, não deixe de honrar seus pais.
Inclusive, a minha mãe agora no dia 18 de fevereiro, ela vai completar 80 anos, né? Eu estou no caso que ter que fazer uma viagem de 500 quilômetros para levá-la, né? Porque ela está na iminência de mudar para o interior. Eu estou com pena de deixá-la viajar de ônibus, né? Então, esse cuidado, irmãos, é bíblico, né? Deus coloca esse amor em nosso coração para uma pessoa que me carregou em seu ventre 9 meses, né? Para uma pessoa que mesmo quando adulto, né, depois de eu ter completado a minha idade adulta, ainda chama a gente de menino. Os filhos sempre continuam sendo menino para os pais. Então, sabe o amor de um pai é quem é um pai, né? Então hoje, jovens, crianças, adolescentes, vocês ainda não conhecem o amor verdadeiro de um pai e de uma mãe, né? Vocês têm uma noção, vocês sabem, meu pai me ama, minha mãe me ama, porque me dá presente, faz aquilo e aquilo outro, né? Mas você vai saber esse valor verdadeiro quando você tiver um filho. Foi aí que eu pude entender por que a minha mãe me amava daquele jeito. Então, só Deus sabe, irmãos, né? E quem é um pai e uma mãe, só sabe, conhece realmente o valor e o amor de um pai para com seu filho também, a sua mãe. Vamos para o 4.6. O que diz aí? As jovens que desprezam os pais pelas más companhias. Vamos ler Provérbios 28:7. Quem guarda a lei é filho entendido, mas o companheiro dos comilhões envergonha o seu pai. Pode ler o 27 também? 28:7, não é? É 28:7, é. Repete aí, irmã Rosa, mas é essa a referência mesmo, eu acho. Quem guarda a lei é filho entendido, mas o companheiro dos comilhões envergonha o seu pai. Então, quem guarda a lei é filho entendido. Isso aqui nós podemos transliterar também, irmão, no sentido de nós como filhos de Deus. Então, quem guarda a lei é filho entendido, mas quem tem más companhias envergonha seu pai, envergonha sua mãe, envergonha a família inteira. Por isso que a Bíblia diz: ensina o menino no caminho que deve andar, e quando estiver velho não se desviará dele. Pode até afastar, mas, irmãos, um dia volta arrependido como o filho pródigo. Vamos mais. 4:7. Advertência quanto às mulheres e às bebidas. Provérbios 31, de 2-7. Como filho meu, e como o filho do meu ventre, e como o filho das minhas promessas, não dês às mulheres a tua força, nem os teus caminhos ao que destrói os reis. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam do estatuto e pervertam o juízo de todos os aflitos. Dai bebida forte aos que perecem, e o vinho aos amargosos de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza, e no seu trabalho não se lembrem mais. Então aí está o resultado daquele que obedece a Deus e o resultado daquele que não obedece, né? Eu quero entrar aqui na área de conclusão, irmãos. Provérbios 23 e 26. Leiam comigo. Deus pede o nosso coração. Provérbios 23 e 26. Irmãos, todos os dias o Espírito de Deus fala ao nosso coração: dá-me, filho meu, o teu coração. Deus está nos aconselhando a obedecê-lo cotidianamente. O Espírito Santo é o nosso amigo, conselheiro, que nos adverte todos os dias. Vamos ler ainda Provérbios 28:7. Deus adverte seus filhos quanto aos laços sexuais. O que guarda a lei é filho sábio, mas o companheiro dos comilhões envergonha seu pai. Provérbios 28:7. O que guarda a lei é
Eu quero convidar os irmãos também para nós lermos aqui em Provérbios. A minha esposa vai me ajudar a achar esse versículo. Eu queria ter colocado aqui, mas eu me esqueci. Eu acho que é Provérbios capítulo 6. Acho que é Provérbios 6, se não me engano. Não. É um que fala sobre... Havia um jovem que estava à sua janela. Isso, essa passagem aí. Irmãos, esse versículo me ajudou muito em muitas situações da minha vida. Eu quero terminar essa palavra lendo esse versículo com os jovens. Pode ler ele todo, preste bem atenção, irmãos. Olha só, irmãos, a advertência contra uma mulher adúltera, né? Então, amados, que Deus abençoe. Fica aqui estas breves considerações a respeito da nossa obediência aos pais como filhos, né? Então, irmãos, jovens, adolescentes, crianças, esteja sempre atento àquilo que seu pai e sua mãe te falam. Obedeça, não é? Quem obedece, irmão, só tem a ganhar. Quem obedece só tem recompensa da parte de Deus futuramente. Então não seja insubmisso. Muitas vezes você quer ir a um local, ou você quer empreender uma viagem, seu pai não permite, mas ele sabe os perigos que estão à sua frente. Então seja obediente, que você vai estar semeando a boa semente, e futuramente você vai colher tendo bons filhos que te honra e que honra também o Deus que te salvou. Amém? Vamos cantar aquele hino, irmão Elisvaldo. Eu convido a igreja de pé. Irmãos, fique agora junto com seu filho, ponha as suas mãos sobre ele, esteja abençoando o seu filho, né? Pai e mãe nunca deve dizer ao filho que você não presta, você não serve, não é? Você não sabe fazer as coisas. Então evite palavras negativas para o seu filho. Isto vai influenciá-lo negativamente. Então procure sempre estar fazendo o melhor, transmitindo a palavra de bênção na vida de seus filhos. De bênção,
céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Casa será reconhecida como lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Basta no meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Basta no meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu